Tá, então eu vou mostrar aqui por cima aqui como é que funciona o código, né? Eu até acredito que o código é a parte principal assim desse tipo de competição. Eu vou até diria que o hardware é 30% e o software talvez seria 70% em relação à performance, né? E isso é sempre um ganha aí quem tem quem está trabalhando mais em cima disso, né? Tem uma programação melhor e sempre tem alguma coisinha para melhorar, nunca tá redondinho, né? Sempre tem como otimizar ele para ser mais rápido. Daí então, pernilongo é o nome que eu coloquei no robô. Daí aqui essa é a parte principal, o formato do aqui no loop é o código principal do programa. Então ele trabalha como sendo um loop. O código aqui ele trabalha dessa forma, ele executa todo esse código que está aqui no loop e retorna. Então é assim que ele funciona, é, a forma de funcionamento aqui do código, né? Esse setup aqui ele é utilizado na primeira vez só. Então ele, quando liga o robô, ele executa isso aqui pela primeira vez, que é a definição dos pinos do microcontrolador. Aqui já coloquei ele em C++, aqui tem todas as funções aqui de controle dele, e eu também coloquei aqui separado da ponte H. A ponte H, ela até tem no datasheet, que quando a gente compra a pecinha, primeiro a gente tem que definir a pinagem, né? A pinagem de controle de cada, ele controla aqui nessa ponte H, é o controle dos motores, né? Da potência dos motores, da velocidade e da rotação, anti-horário ou invertido. Então, aqui o A seria um dos motores e o PWA é o sinal de PWM, que é a forma com que ele controla, né, a potência. Então, com base aqui no número de 8 bits, 0,255, ele gera um sinal de PWA que vai refletir numa certa potência, uma certa velocidade do motor A. E do motor B, a mesma coisa. Esse pino de standby aqui, ele vai desligar o motor, né? Então, se você coloca ele aqui em high, deixa eu ver se em high ele vai estar ligado, em low ele desliga o motor. Então, mesma coisa aqui, a pinagem. No Arduino ele tem 13 pinos de cada lado, então aqui são os pinos físicos, né, que é conectado no circuito, em cada motor, de acordo com o layout que eu fiz. Daí tá, standby high, uma funçãozinha aqui de quando você coloca aqui na linguagem que é high, ele vai gerar lá na saída aqui no caso standby, que é o pino 7, ele vai gerar então um pulso de 3.3 volts, que que seria equivalente a 1, né? É 0 high, ele é digital, né? Então 0 é 0 volts, 3.3 é a linguagem, a voltagem de saída do pino, né? Então ele entende a pecinha que quando estiver alimentada ali com 3.3 volts, ele vai estar ligado. Se você deixar ali em circuito aberto ou zerado, os motores vão parar. Daí mesma coisa aqui, ó, motor A, então, se eu coloco aqui em 1 e 0, pino 1 e 2, ele vai para frente. Se eu coloco já ao contrário, né, 0 e 1, ele vai para trás. Então é assim que eu controlo aqui isso para cada motor esquerdo e motor direito. Daí a função motores, que eu vou ter que girar os dois motores, né? Aqui para baixo, freios, existe no datasheet, mas eu não uso no meu robô. Tá, então aqui vamos aqui para as funcionalidade aqui do... Tá, primeiramente eu vou aqui no sensor de linha da frente, que ele tem então 6 sensores lá, conforme eu mostrei. Aqui é a pinagem do Arduino, então de A1 até A6, que são pinagens analógicas. Aqui o sensor são os únicos que são analógicos, né? Mas ele converte também na verdade eu fiz uma funçãozinha ali que o sensor lateral só que ele simula um digital, mas enfim. Aqui é uma função que já existe na biblioteca, que ele vai ler, e com essa função eu consigo saber ele é gerado o número de 0 a 5.000. Deixa eu pegar aqui um exemplo, a plaquinha. Tá, então a plaquinha então ali tem 6 sensores, né? Se
essa biblioteca ela faz o seguinte: se a linha está aqui no extremo esquerdo, é como se fosse ser zero. E à medida que eu vou mudando a direção aqui da linha até no extremo direito, ele chega a 5.000. Então é assim que eu consigo saber a direção dele. 2.500 seria exatamente na metade. Então eu faço a programação aqui. Se for para menor que 2.500, ele tem que girar para a esquerda. Acima disso, tem que girar para a direita para ele ficar centralizado. A ideia é essa. Tá. Então, a função de calibração, que isso no início é muito difícil conseguir sem essa função de calibração, porque cada ambiente tem uma certa iluminação, né? Se for muito escuro, ele não funciona direito, então por isso que é necessário calibrar, né? Então é essa biblioteca que ele já traz essa função de calibração que eu mostrei no início ali do exemplo, que ele calibra ali de acordo com a iluminação local ali de cada ambiente que ele estiver andando, né? Daí a linha pode ser, no caso, sempre é branca e fundo preto. Então isso vai fazer diferença. Mas, enfim, aqui eu implementei essa função map porque a gente já entra já em questão de restrição de processamento. Não é um computador, né? Então, esse 0 e 5.000 que a biblioteca gera, eu coloco aqui uma variável para ser interpolada entre 255 em 8 bits a 255. Então, sendo o 0 ali, o sensor, a metade da plaquinha para ficar centralizado. Encoder, cada vez então, cada volta completa da rodinha, ele gera 120 pulsos, né? Então aqui é só uma variável que vai sempre incrementando. É assim que eu conto os pulsos de cada, tanto do esquerdo quanto do direito. Daí tá, aqui a questão de velocidade, eu transformo aqui nessa função a velocidade lá que a princípio é em 255, eu faço um controlador aqui para medir, então, aqui é mesmo aquilo que eu falei, né? Diâmetro da roda vezes π. Então, 2πr é o comprimento dividido pelos pulsos por rotação. Essa função aqui vai me dar a velocidade em milímetros por segundo. Daí tá, controlador aqui, a ideia é sempre... Ó, outra coisa importante aqui, eu não faço essa medição ali das contagens em tempo integral. Eu coloco aqui um timer para ele fazer aqui de tempos em tempos, porque isso consome recursos, né? E se colocar um tempo muito pequeno aqui de amostragem, ele nem vai funcionar. Então, isso aqui é meio que... Eu coloco em 2.000 milissegundos. Aquele loop inicial que eu falei lá, ele demora 1.6, com 1.6 milissegundos. Com uma amostragem aqui acima daquilo, já foi suficiente aqui para mim. Daí tá. Aqui, ó. Eu coloco mais 3, não mais 1, porque imagina que ele está numa velocidade de curva menor. Quando ele vai para uma reta, ele tem que incrementar a cada loop ali a velocidade, né? E eu coloco mais 3, não mais 1, para ele incrementar mais rápido, ele tem uma aceleração maior. Daí tá, vamos ver aqui o PID, então, que é aquilo que eu falei, é um controle. Isso até é usado muito na indústria. É um algoritmo para ele estabilizar o robô. Se não tiver isso daqui, ele não vai funcionar. Ele fica oscilando e não consegue muito rápido, ele vai se perder. Então, quando a gente faz isso, o primeiro exercício, isso é para cada robô, você tem que achar essas variáveis aqui, KP e KD, isso por tentativa e erro, você vai alterando ali, até demorou muito para mim conseguir achar essas duas. No meu caso aqui, que funcionou legalzinho, acho que está aqui no principal, ó, foi para 0.5 e 6 do KD. Isso, quando ele está na velocidade de reta, que é mais rápida, eu tenho que alterar também. Então, eu tenho dois speed, né? Um para velocidade de curva, que é uma velocidade menor, e outro para velocidade de reta. Tá, vamos lá então. Calibração, tal. Controle. Que as funções aqui, ó, que eu implementei para ler os sensores laterais, tanto esquerdo quanto direito.
Tá, então aqui é uma função aqui que então ele reconhece a marcação direita, que ele incrementa, chegando em 2 tem que parar. E aqui, que é a função mais complicada, que é quando acontecem as marcações esquerdas, né, que eu tenho que foi implementado ali a cada trajeto, deixa eu ir para aqui para o lado esquerdo, a cada trajeto, então, ó, map contador aqui é na verdade, o PESC aqui, que seria a quantidade de pulsos do encoder. Eu salvo, então, a quantidade de pulsos do encoder esquerdo, né, e do motor direito, que é que eu, tendo pulso, eu tenho distância. Então, aqui eu faço uma média dos dois, né, para ter uma distância mais real. E isso aqui que é bem importante, ó, que é o X da questão. RMapa é uma função que ele, de acordo com os pulsos, eu consigo, por meio dessa fórmula, implementar o que? Achar o raio de cobertura de cada trecho. Então, se for uma reta, ela vai ter um raio infinito. Se for uma curva, qualquer que seja, né, ela vai ter um valor menor de raio. Daí eu implementei aqui meio que empiricamente, aqui o valor de 300, que funciona legal. Se eu tiver um trecho acima de 300, ele vai ser uma reta. Então, eu já seto a velocidade do contador para a velocidade reta, que é uma velocidade maior, que a ideia é ele acelerar na reta. Se não for isso, ele vai ser uma velocidade de curva, uma velocidade menor para ele dar conta de fazer as curvinhas. Daí tá, isso daqui é o que? Isso daqui é o programa 0, né? Que é aquela primeira tomada de tempo que eu falei que ele faz reconhecimento de pista. Daí no programa 1, ele vai ser o que? Na segunda de tomada de tempo. Aqui, ó, ele já seta a velocidade de acordo com o mapa contador, entendeu? Então, a partir do momento que ele vai, aqui o mapa contador ele incrementa cada posição, cada marcação do lateral esquerda e já está salva a velocidade, se é de reta ou de curva aqui nesse vetor. Então ele já faz isso automaticamente ao longo do percurso inteiro. Então ele se adapta a qualquer tipo de percurso. Que aqui, primeiramente, ele mapeia, então, na primeira tomada de tempo, independentemente do percurso. E daqui ele já salva as velocidades, se é reta e vai, a cada vez que ele vai passando pela sensor lateral, ele vai incrementando e está associado a uma velocidade reta ou de curva. E a função lateral direita é basicamente para... aqui, eu nem precisava ter feito isso. Ah, não, eu preciso aqui para medir, né? Para ter também a contagem de pulsos, mesmo estando no sensor direito. Mas a função dele, do direito aqui, é só parar. Então, quando começa com 0, tem a primeira marcação direita na pista. Daí, quando chegar na segunda, ele vai deixar em stand-by. Eu coloquei aqui no main. Se for maior ou igual a 2, tá, essa constante aqui é para outro, para aumentar, enfim, eu deixei no ponto X aqui, ó, ele então coloca aquele pino da ponte H em low e vai desligar o motor, e eu deixo naquele loop infinito que é o espera botão, a partir do momento, daí ele nunca sai daqui enquanto não apertar o botão. Apertar o botão, daí ele continua o código e retoma o código, né? Aí tá, então beleza. Aí tá, eu fiz umas funções aqui para me descobrir, ó, eu fiz o que eu tô usando é esse logdados put aqui. Eu uso aquele put do Windows, que é uma comunicação serial, que quando ele dá a primeira tomada de tempo, ele mostra os valores da quantidade de pulso em cada setor, né? E o raio de curvatura só para me ter a noção de valores, né? Aí tá, então aqui o código principal, ele vai chamando as funções, então aqui ele só vai executar para parar, né? Antes disso, então, se for o programa 1, eu já sei que já está na tomada veloz, né? Então, na primeira vez ele não vai executar isso aqui, mas ele vai executar aqui, ó, a função de reconhecimento de linha branca, a velocidade padrão
Aqui eu coloquei se for maior que 70, porque eu vi que ele estava aumentando, aumentando, diminuindo. Eu fiz uns flags aqui de modo que se for acima de 80, a velocidade que eu quero é 70, eu quero 80. Então ele deixa fixo em 80, daí com essa... A medida também nas retas eu vi que estava diminuindo um pouco e eu não ia, daí eu fazendo aqui eu deixo fixo em 255, ele fica mais estável. Aqui a função de potência, que aqui então é o controlador, né? Que leva em conta a posição, ponto central e a velocidade de giro. Essa velocidade de giro eu posso aumentar ou diminuir, que ela vai influenciar aqui na ponte H dos motores, ó, que tem a velocidade padrão, que é essa que eu aumento ou diminuo, e essa potência aqui, que é o controle feito para dar a estabilidade feito por esse controle aqui, PID, que a gente chama de proporcional integral derivativo, né? Mas aqui eu não estou usando a parte integrativa, só o proporcional e derivativo. Então é isso, um pouco, é complicado para quem não está vendo isso pela primeira vez, mas eu esperei que tenha tido uma noção aqui do que eu tenho trabalhado com programação.